Meu amigo, playoff já é um clima diferente. Playoff na chave inferior, perdeu, tá fora. É outro papo, meu amigo. Já tá na sua tela os Picks e Bans pra gente acompanhar a Loud contra Fluxo. Esse é só o início do draft, só o início desse dia de hoje. Uma melhor de 5 que promete bastante Fearless Draft. Nando, a gente tem a Loud do lado azul, como vocês podem ver, eles removeram Azir, Pantheon e Yunara, enquanto do lado do Fluxo tiraram Rumble, tiraram Ambessa e também o Kong. Eu até achei que eles iam deixar essa Yunara passar nessa partida, Gruntar, mas não deixaram, preferiram vir pro Trundle aí, forte first pick, forte opção para a equipe da Loud. Vou fazer o seguinte, ó, logo nesse início já vou chamar a Lágolas, ela tá aqui com a gente para participar da narração na cabine. Ô, Lágolas, alô, boa tarde. Muito boa tarde, Gruntar e todo mundo que tá acompanhando a gente aqui na LTA Sul. E vamos lá que esse é o nosso primeiro jogo de hoje. Tem o Nautilus quase apareceu ali pro time do Fluxo e eu já fiquei pensando, será, Yamp, que você faria isso? Eu tô ansiosa. Ele é o precursor desse Nautilus aí, né? Eu tô ansiosa por esse pique, ainda não apareceu aqui na Rota da Selva. Vamos ver se hoje ele dá as caras por aqui, mas a gente tem N e Jarvan como escolha do Fluxo, então uma dupla já que começa a trabalhar bem cedo, e o time da Loud sem muita brincadeirinha também, já pega um Ryze, estão cogitando a Gwen para as mãos do robô. Essa é uma seleção, seria uma seleção bem forte, claro que para a equipe do Fluxo tem aquela possibilidade de aparecer aquela Aurora aí, que é um counter, mas ficaria talvez um time com muito dano mágico, mas é uma opção e, ó, o Kurt já trouxe ela contra a Gwen. Mas se tem muito dano mágico, do outro lado também, né? Do outro lado também, né? Justo. Porque você tem a Gwen e o Ryze, então são dois campeões de dano mágico nas rotas laterais e tá aí nas solo lanes e vai ficar isso mesmo. N e Aurora, então, como escolha aí pro time do Fluxo. E agora vamos prestar atenção nos banimentos dessa segunda fase. Eu sinto que tem sido uma boa opção, né? Essa Aurora contra a Gwen, consegue jogar na moral ali, disputar tranquilamente. E ainda tem mais uma parada. A Loud com esses 3 picks também é um time de pouco alcance, então a Aurora não vai ser severamente punida, assim, pensando mais pra frente no jogo. Segunda fase de banimento já tá aparecendo por aí, o time do Fluxo faz a remoção em cima de um Lucian, joga agora pra Loud fazer a sua remoção. A gente tem aí mais 3 bans, então, antes que o Fluxo faça a sua quarta escolha. Eu acho que a Loud vem agora para os banimentos em cima de caçadores que sobraram, para tirar um pouco... Desculpa, perdão, o Jarvan já tá, né? Já foram os 2 caçadores. Então, talvez tirar os suportes do ProDelta, tirar os picks de mais engage, ou... Não, eles vão pra caixa, vão pra um mais... querendo limar os AD Carries, né? Controlar a pool dos atiradores. Eu acho que é muito importante pro time da Loud controlar essa rota inferior. A gente falou bastante no lobby, por exemplo, como o Red Best tem conseguido impactar bastante as rotas. Então, se essa bot lane da Loud tiver a prioridade, eles têm essa possibilidade de liberar o suporte pra brincar um pouquinho mais. Para está aberto. É verdade, até Para agora aberto. Acabou passando. E se o time da Loud... Beleza, bom. obrigado. Porque não fazia sentido a Loud não banir, porque quem vai ter essa primeira seleção é a equipe do Fluxo agora. E o Marvin é bom com esse boneco, pô. Tem flecha, né? Então. Vamos ver o que ele escolhe aqui, se vai deixar o suporte por último. Normalmente é isso que os times estão escolhendo, né? Do lado vermelho. Como é? Jhin aqui? Seria uma escolha legal. Ok. Porque esse time do Fluxo já é muito uma composição com os 3 ali que vão pra cima, né? É porque vão pra frente, que estão chamando. O Jhin, já que não tem caixa pra fazer a mesma coisa, o Jhin fica lá de trás mandando bala. Tá, mas tem o Cork que também tem... Porque é um meio de caminho também, né? Legal. É um campeão legal que tem até um bom começo, depois ele demora um tempinho ali pra spikear, até os 20 minutos, depois que ele consegue estacar a Muramana direitinho. Mas o Jhin também eu vejo que seria uma boa opção por conta desse alto alcance, já que desse lado aqui da Loud, até o momento, são campeões que não tem todo esse alcance. Mas o Cork é uma boa opção até mesmo para você pensar em pegar Blind, né? Que era o caso aqui, e vem Xayah e Rakan pra Loud. Xayah Rakan, o time do Fluxo tem essa composição de engage, né, que a gente estava comentando, pelo menos com os 3 primeiros picks. Essa Xayah consegue uma segurança muito grande com seu ultimate, uma ferramenta de defesa muito boa. A galera da Loud fecha então assim a sua composição.
um alcance ultra curto da equipe da Loud, né? Justo. Não que o Fluxo tenha o maior dos alcances, não. mas tem um Agora vai ter. toquezinho, né? Mas agora tem, né? Agora vai ter, né? Porque você... Assim, o que preocupa um pouco do lado da Loud em relação ao alcance Colossus é principalmente em relação ao controle de visão. Porque você começa a ficar, às vezes, sem muitas ferramentas para dar aquele face check. Você pode fazer isso com o Rakan, que é um campeão que tem muita mobilidade. O Ryze, ele pode usar o Q dele, que é a habilidade, por exemplo, que tem um alcance um pouco maior. Mas não tem tantas ferramentas, assim, para você utilizar aquela habilidade numa Fog, numa Bush e conseguir pescar algum tipo de informação. Então o time do Fluxo pode se aproveitar disso. Mas, para se aproveitar disso muito bem, eles têm que estar à frente no tempo do mapa. Eles têm que controlar a visão melhor e deixar o time da Loud numa situação um pouco mais complicada. Pra mim, o começo do Fluxo tem sido bom. O early game deles tem sido legal. O problema é a ponte, né? Passar a ponte do early pro mid game, que é onde geralmente o Fluxo mete os pés pelas mãos. E essa composição do time do Fluxo, ela joga mais cedo, né? Tudo bem. Sim, que legal. O Cork, ele vai ter os primeiros níveis mais fortes e depois ele vai dar aquela estabilizada até o spike dos 20 minutos, mas a N consegue jogar um pouco mais cedo, o Jarvan também, a própria Aurora, se a gente parar pra pensar um pouquinho mais em relação a isso. Então é uma oportunidade deles conseguirem fazer um early game forte pra ter um pouco mais de tranquilidade nessa transição pro mid game. Eu sinto que o time do Fluxo tem bastante engage também, né? Tem muitas possibilidades para poder fazer esses engage, para fazer esses ataques. A Loud, por outro lado, tem uma composição que consegue absorver os engages. E o que eu tava olhando realmente é de simples execução, né? O Nautilus aperta R e o engage tá feito. Legal. O Java aperta R e o engage tá feito. A N precisa acertar, mas acertou o R ali, também faz legal a iniciação. Pô, de boa. Então é mais simples zona a composição do Fluxo. Os ultimates são bem impactantes. E aí, até por isso, eu acho que eles pegaram a resposta do Root foi essa Zaya, né? Pra remediar um pouco disso. E vambora, meus amigos. A semana inteira a gente passou esperando por esse momento, o início da chave inferior no playoff aqui da LTA Sul. A gente começa com Loud contra Fluxo. Você tá vendo aí os dois suportes, de um lado o Redbert, do outro lado o Pro Delta. E tá tudo certo, tudo pronto. Tá na sua tela, vamos junto pro jogo. Vamos lá, os primeiros passos desse primeiro capítulo da chave inferior. E a gente vai nessa até contar quem é o terceiro classificado para a fase Américas aqui na LTA. Lembrando, é uma vaga para 6 times. Meus amigos, de olho para ver se tem alguma marotagem nesse início. O time da Loud tá ameaçando fazer uma invasãozinha ali, atrapalhar o trabalho do Yamp. Deixa só aquela sentinela marota. Toma 2 pancadas na terceira, não tem como. E vai ter essa visão por onde o Yamp tá trabalhando. Do outro lado, tem uma sentinela aí, ó. O comandante tá mostrando para vocês. Também já um pouquinho mais profunda dentro do vermelho do time da Loud. Para dar a informação certinha qual vai ser o pathing do Trundle, né? Parece que o Griffin vai começar no topside e vai querer chegar aqui na parte inferior, até para aliviar, talvez, esse começo de jogo mais forte que o Cork vai ter, né? Uma das coisas que a gente falou no lobby também era sobre o time do Fluxo conseguir fazer um draft com pressão nas rotas. E eu acho que eles conseguiram fazer isso com o draft desse primeiro jogo. Aqui a tendência é que a Aurora tenha um pouco mais essa pressão e também lá na rota inferior que o Marvin e o Pro Delta consigam pressionar um pouco mais o Root e o Redbert. Então vamos ver se eles vão conseguir jogar bem essa lane. Aqui no meio eles já trocaram bastante. E se eles vão aproveitar essa pressão para criar espaços no mapa e começar a criar suas vantagens. Fu tenta botar para debaixo da torre o Joe, vai forçando o que pode aí essas trocas. Os dois já tomaram aquela poçãozinha inicial, pega nível 2 na frente o Fu, mas está preocupado mais em farmar do que realmente fazer aquele harass. Enquanto isso a gente vai acompanhar todas as outras lanes também, né? Pressão pro time do Fluxo, tanto no top quanto no bot. No meio tá bem parelho, mas é importante, né? A gente tem visto os times que começam com essa pressão ter mais liberdade de jogar e fazer uma transição de early game mais interessante. É muito importante esse early game conciso. E foi uma coisa que o GSTV e a Lágolas falaram no lobby, né? O time do Fluxo muitas vezes está fazendo o draft sem pressão nas rotas, e aí dá muita dificuldade para poder jogar.
Aqui parece que eles melhoraram um pouquinho nesse sentido, lá. A última série que eles jogaram, que foi contra o time da Isurus, foi um 2-0 que eles tomaram, e muito disso veio por essa falta de pressão também, né? Eu sinto que eles não conseguiam fazer muitas coisas no early game, e aí no mid game você já estava tão atrás que vai voltar como? Então eu senti que o draft estava limitando um pouco eles, e nesse jogo aqui eu acredito que eles melhoraram bastante, e vamos ver se eles vão utilizar essa pressão que já estão conseguindo colocar para fazer invasões, para tentar punir o Griffin de alguma forma, que já vai aparecendo aqui na rota inferior. Tá chegando pelo bot, mas tem uma sentinela no caminho. Então o Fluxo sabe da movimentação desse Trundle. Tava de olho no mid ali, o Joe e o Fu tentando ganhar um espaço, não deixar o Joe farmar a catapa, né? Fez aquela pressão, mas não sei se farmou ou não. A câmera saiu, o comandante me traiu. Tá parelho o farm de qualquer maneira entre os dois. O que não tá muito parelho é o farm lá no top. Já tá abrindo uma onda de minions, o Kurt em cima do robô, né? Opa. Tem aí mais 4, mas Yamp tá chegando pro dive e o robô sabe. O robô tá com a vida meio detonada, nível 4 pra ele, o Yamp encaixa e ficou molezinha! Não ficou, não! Opa! Meu Deus, o robô é um monstro! Trollou o Yamp, o narrador, a brincadeira toda, ele sai vivo com o First Blood! Ficou molezinha sim, molezinha pro Hobbs, isso daí, não tá no fim das contas, o Flash no último momento possível, e aí o Kurt saiu pra um lado, o Yamp saiu pro outro, eles não gastaram nem o Flash na jogada, esquisito essa sincronia do fluxo, e agora a Red vai chegando no mid. Tá chegando pra ameaçar o Fu, ele é jogado pro alto, o Joe tá em cima, castiga bastante, mas o Fu tá em segurança, não gastou nem o flash. E olha, foi muito importante essa chegada do Redbert, cara, porque o Fu tinha acabado de voltar pra rota. E aqui eu senti um excesso de confiança do tipo, eu vou conseguir, mas aí ó, esse auto-ataque não conseguiu o abate, porque o robô utilizou a poção também. Então ele recuperou um pouquinho de vida e aí o Yamp ficou, e agora, o que eu vou fazer? Eu senti que ele tava guardando o combo pra ele sair desse alcance da torre. Sim. Só que deu tudo errado e aí o Hobbs sai com esse primeiro abate do jogo. Foi meio mal executado nesse sentido, porque o Kurt entrou sem a... Calma aí que tá tentando pancadaria aqui no bot, não. Meio que o Kurt entrou antes do Yamp, aí o Yamp foi depois, o Fu, meu Deus, 6 de vida! Meu Deus do céu, sai no limite da honra, o Fu não tinha mais nada pra fazer, ficou na torcida, quase que o Joe pega essa eliminação e a Loud com aquela revés lá no top. E essas jogadas que estão acontecendo aqui no meio, sai melhor, tá melhor nesse momento do jogo. Muito, começa muito bem a equipe da Loud nesse presente momento, aquela pressão que a equipe do Fluxo tinha em seu favor, meio que traiu, né? Meio que acabou traindo eles por causa do dive no robô. Ele recuperou muita coisa com aquele abate no Kurt, além de passar na frente no nível, na experiência, ele colou nos minions. Não virou a vantagem, mas já chegou bem próximo do Kurt. Vamos ver como é que o jogo se desenrola agora. A Loud vai levando uma vantagenzinha em relação ao ouro, tá dominando a parte inferior do mapa aqui o Griffin. O Yamp do outro lado começou a fazer um objetivo e não sei se a Loud vai conseguir contestar. Pro Delta, Marvin, Fu, tá todo mundo aqui dentro do dragão. Vamos ver se eles vão fazer alguma outra movimentação. Griffin tá no nível 5, tá... Resetou. Tá longe. Ele quer as vacilarvas, ele quer ir pro outro lado do mapa e agora troca braba, tá? É mais uma briga, o Kurt em cima do robô, ele segura o que pode, vai tentando no auto-ataque castigar e a poçãozinha vai recuperando a vida do robô, que quase foi embora, mas o Kurt não conseguiu eliminar. Mas do mesmo jeito que foi quase que o Kurt eliminou o robô também quase eliminou o Kurt, tá? Essas poções aí estão valendo milhões no top, porque a vida do robô tá literalmente sendo salva por elas. Cara, eu até imaginei que o Kurt fosse jogar de uma forma mais agressiva naquele ponto final, só que aí eu não sei se ficou aquilo do não vou arriscar muito pra não tomar a play, ou se realmente ele jogou pelo save do tipo, não tenho como atacar mais e não quero correr mais riscos. O fato é que lá na rota superior não saiu nenhum abate pra um lado nem pro outro. O Kurt continua com uma boa vantagem de minions, mas por conta do abate o robô é que lidera nesse quesito de ouro. E agora estamos tendo um reassignment aí, né? O Joe foi lá pro topo, a bot lane da Loud tá indo pro meio e quem tá no bot é o robô.
Vamos ficar ligado pra ver como que o Fluxo vai responder. Aparentemente eles estão respondendo exatamente igual. É, do mesmo jeito, né? Quem chegou primeiro foi a equipe da Loud, tem até um reset pro Joe agora. Ele tá canalizando pra voltar pra base, ele não tem teleporte. Iniciação aqui no mid, o Redbert quer essa briga. É porque o Griffin tá aqui! Força o flash do Pro Delta! O Trundle é isso, amigo. O pilar e o flash é instantâneo. Se não, fica complicado. O Pro Delta sai dessa. O Ryze foi pra base pra fechar o seu catalista, desculpa, eu ia falar cataclismo. Mas a equipe da Loud domina essa parte de cima do rio. Pelo menos por enquanto, o Griffin vai fazer essa saída. Bom pilar para o que o Pro Delta queria ali, tá? Ele conseguiu só um biro, vamos ficar ligado, porque o Fluxo chegou forte no rio, impede o objetivo pra galera da Loud, mas eles ainda estão aqui, pelo meio do mapa. Ó, o robô tá subindo ali, meio Parou que no meio do esperando o caminho. momento pra saber se vai ter briga ou não. Griffin Foi engajado! Ele usa o flash pra tentar escapar, mas dessa vez o Yamp garante a eliminação. O Redbert, ensaboado, sai do jeito que dá, do jeito que pode, enquanto o Root castiga com as penas o Pro Delta. Só que o Fluxo, nesse bom engage, ganha o espaço e vai fazer vacilar. Porque a Loud cedeu a pressão do Rio com esse reset do Jun, pô. O Jun botou a pressão lá na parte de cima, resetou, abdicou completamente da pressão da parte superior e, por consequência, do Rio, da parte de cima também. E aí, amigo, quem pagou a conta foi o Griffin. Tinha um outro quesito, Colossus. O robô tinha teleporte e o Kurt não tinha. Então a Loud ainda poderia lutar se quisesse, né? Por conta dessa superioridade numérica e pela vantagem de teleporte. Então eu sinto que eles... A impressão que me dá é que eles não sabiam exatamente o que eles queriam fazer, se realmente queriam brigar pelas larvas ou não. E aí acabaram se confundindo, o Griffin acaba sendo abatido e o time do Fluxo consegue 2 larvas e os 2 primeiros objetivos do jogo. Pois é, do jeito que aconteceu, o Fluxo empata em abates, o Ouro tá praticamente a mesma coisa, eles estão na frente em objetivos, fizeram o primeiro dragão e os 2 biros. Agora o Kurt tá sendo cercado, são 3 jogadores fechando pra cima dele, ele tenta o ultimate, mas é muito controle de grupo e o Joe garante o abate pra Loud. Boa movimentação, dive com 3 pessoas executado com tranquilidade na parte inferior. 2 barricadas também ficam pra Loud, que vai começando a mandar na partida. Vai botando as garrinhas de fora aí. Eu sinto que o time do Fluxo tem como vantagem esses objetivos, como a gente tá falando. E o robô, que tava naquela situação mais complicada, já passa à frente no farm, já leva barricadas e já aumenta a sua vantagem de ouro também. Então... é uma recuperação antes dos 10 minutos de jogo que foi essencial pro time da Loud, já que eles gostam de jogar muito com o robô. E é uma Gwen, né? Um perigo esse campeão ficando forte na mão do robozinho. Do meio pra frente do jogo, ele pode ficar numa vantagem gigantesca, atrapalhar demais os planos do Fluxo. E esse time da Loud joga muito bem side, cara. Joga muito, muito bem side. Perfeito. É Gwen com Trundle e Ryze, pô. Os 3 bonecos auxiliam muito aí, jogam juntos muito bem pra uma side. Pelo menos pro Fluxo, eles fizeram os birubiru, né? Então Importantíssimo, dá sim. essa diminuída na pressão de side lane. E é aquilo que a gente tá falando sobre a importância e o impacto desses picks que tem esse quesito de globalidade, como é o caso do Ryze, né? Não logo no nível 6, mas principalmente no nível 11, quando ele já tem 2 pontos na sua ultimate. O range do Portal dos Reinos é um pouco maior, então o Joe tem essa capacidade de criar algumas situações a mais utilizando esse recurso. E vamos ficar de olho, porque o próximo dragão tá nascendo agora, o time do Fluxo fez o primeiro e eles podem fechar 3 objetivos se o time da Loud não conseguir executar esse dragão. Galera tá toda no Rio, só que tá dando back. Deixaram o Yamp sozinho aqui pra fazer o objetivo, vamos ver se ele consegue. A Loud tá fazendo a jogada lá do outro lado, o Kurt se esconde, tenta se afastar, o Redbert próximo tenta alguma coisa. E o time da Loud vai cavando a barricada, já caíram aí 3, a 4ª vem agora. Tem alguns minions, dá pra levar essa, não sei se vai derrubar a torre. Acabou o minion. Ah, não vai cair dessa vez não. Mas a parada é engraçado, porque você pode pensar assim, pô, mas a Loud não tá jogando pro robô, não tá dando tanta atenção pra ele. Só que eles estão dando sim, jogando do outro lado, né? Mudando o assignment, tirando o robô da frente do Kurt. Calma aí que tem dive. Engage, o Cataclisma saiu, mas não conseguiu afundar o robô. Ele vai se segurando, o Tibers
tá ali, mas ele vai ser detonado pela torre e pela tesourada. O time do Fluxo fez um bom gank, uma boa chegada, mas não o suficiente pra matar o robô. Nem gastou o flash do robô, foi tranquilaço isso daqui pra equipe da Loud. Na real, o Fluxo só perdeu tempo nisso aqui. E o Joe, agora talvez contra seja dois, melhor. Pra Delta tá em cima, é muito controle de grupo, o Joe é puxado de um lado pro outro, mas o dano ainda não veio. Ele segura e vai escapar. Mais uma vez a Loud escapa, dessa vez com o Joel. E aí eu só tô vendo a equipe da Loud escapando e o Fluxo ficando no quase. E aí vai naquele de quase em quase. A equipe da Loud vai permanecendo à frente, vai adquirindo pressão no mapa e vai tendo mais espaço pra jogar. Olha onde o Redbert e o Root já estão jogando. É uma coisa muito ruim no League of Legends, Legolas, quando você fica nesse quase mata, você acaba perdendo tempo e não consegue o que precisa. Aí vai minando um pouco a confiança também do time, né? Legal. Se você levar em consideração que o time do Fluxo começou com um hype maior, depois das mudanças da line, fizeram uma boa estreia contra o time da Fúria, mas não conseguiram a vitória, ele foi por detalhes. Pegar o Kurt. E o Kurt. Deram de cara com ele, usou o flash, ainda assim é jogado pro alto, pilar no pé, muito complicado caminhar, e aí não tem jeito, guerrilha pro time da Loud, abate pro Griffin. E a torre lá na parte de cima tá uma barricada de cair, né? Tá naquele último. E aqui de baixo também tá sendo completamente achacada pela Loud, que vai derrubar a primeira torre e vai conseguir todas as proezas pra si. Sapatinho de cristal, então, pro time da Loud, que vai ter as botas com aprimoramento pra esse jogo. O Root e o Redbert tem que tomar cuidado, tem 3 jogadores ali no meio do mato. O Marvin de longe começa a mandar esses mísseis pra tentar castigar. O Root saiu da âncora. Não é engajado, então, e agora vai limpar essa onda de minion. Tinham 3 jogadores do time do Fluxo contra 2 da Loud. Eu sei que eles não tinham totais informações ali da parte de baixo, né? Ficaram um pouco receosos em já fazer esse engage. Mas eu sinto que pelo menos uma âncora, uma tentativa de pescar, pelo menos um flash do outro lado ou uma ultimate seria interessante. Eles optaram por não fazer isso e naquela jogada a gente começou a perceber algumas dificuldades da Loud em contestar a visão, principalmente se o Nautilus está do outro lado presente. O Fu agora pode estar em apuros porque a Loud toda tá subindo. E o Griffin tá em cima dele, ele conseguiu um bom atordoamento, escapou dessa. O problema é que a torre caiu e com isso são 2 torres já no chão, Colossus. A diferença de ouro começa a aumentar muito a favor da Loud. Lembra aquele papo que a gente tava tendo? É por causa disso aí, a Loud vai ganhando as vantagens, conseguiu barricada pra caramba, foi quase 1000 de ouro de barricada em cima do Fluxo. E agora o Fluxo administra o Rio. São eles que vão pisar primeiro pra começar esse arauto, mas não tenho certeza que eles têm um domínio tão grande, não. Redbert foi. Redbert não conseguiu engajar. E ainda assim o Prodel ter detonado a vida dele. Desapareceu. Yamp dentro do cataclisma. Usou o combo pra sair. O robô vai sendo alvejado pelo Marvin, que consegue castigar bastante. O problema é que o Joe colou nele, ele tem que usar o flash pra sair do engage do Redbert. A Loud contesta, pega um abate, garante o Rio e vai fazer esse arauto. E olha qual é o resultado da fight, Gruntar. É mais do que só um abate para a equipe da Loud. Flash do Fu, flash do Yamp, flash do Marvin e também esse abate. Então, e além de tudo o arauto, né? Então a vantagem para a Loud vai crescendo e crescendo muito, já são 4.000 de ouro. Cara, e com 16 minutos de jogo, é uma grande vantagem para esse tempo de partida. E a gente viu que o Pro Delta sumiu, ele não conseguiu nem gastar flash, ele foi ultado pelo Griffin, e aí fica molinho, ele que veio com o livro de feitiços, então não tem aquela árvore de determinação e o pós-choque para mitigar um pouco mais desse dano, e por isso o Nautilus acaba sendo muito mais frágil, e foi rapidamente eliminado pelo time da Loud. É esse famoso, o Nautilus? Aquele. É uma versão do Nautilus de gelinho. É o Morceta. É ele mesmo. O Mot também. Vamos ver como é que fica. O Fluxo vai se espalhando. A esperança que a galera do Fluxo tem são esses dragões, né? Eles conseguiram um bom stack. Se eles fizerem isso agora, eles entram em ponto de alma. Seria o terceiro. Você vê que eles já estão preparados para tentar fazer o objetivo, faltam 15 segundos, eles têm o domínio do Rio. E eles estão conseguindo fazer esse bom trabalho de visão, então são eles que estão tentando sempre se adiantar para colocar essas sentinelas de forma antecipada, para tentar negar a visão também para o time da Loud. Então esse é um ponto positivo para o time do Fluxo, só que nesse momento, com todo mundo da Loud aí, eu não acredito que esse seja o melhor momento de lutar, não. A Loud não quer deixar esse ponto de alma, né? Então já inicia um objetivo, tá todo mundo dentro do Rio, o Fluxo tem que vir
ganhando território, ganhando visão. O Joe deu a volta por aqui enquanto o dragão vai sendo feito. Kurt tá um pouco longe, só vem chegando agora. Dragão na metade da vida, o robô vem pra cima do Yamp. Olha a jogada, foram pra cima do Joe, todo mundo pro alto. Mas já morreu o Nautilus, o Prodelta já era. Também eliminado. E aí a luta já acabou, o objetivo é da Loud. O mid laner da Loud fez o bait, ele foi pra frente puxando o engage do Prodelta. E isso deixou a equipe do Fluxo completamente vendida pra entrada do Redbert. E aí são 2 jogadores abatidos, a torre também vai pro chão. Tá aí a torre no chão, era a última T1 que existia. O Griffin vai pegar essa carona, enquanto do outro lado o robô teve que vazar ali, meu amigo. Do jeito que deu. O Joe aqui saiu, o Griffin tentou entrar de novo no Arauto pra escapar da parte central, pra tentar reciclar e utilizar ele em outra lane, mas não deu tempo. 2 torres pra equipe da Loud na parte central, tá? Cara, foi uma play muito importante pro time da Loud. 2 eliminações, o dragão que para, pelo menos temporariamente, o ponto de alma e 2 torres da rota do meio, Colossus. Então é uma diferença de ouro que certamente depois que a gente voltar pro ao vivo, já vai estar ali na casa dos 6.000, até um pouco mais e muito mais, né? Um jogo mais encaminhado. Não tá nos 6.000, mas tá ali nos 5.500, mas a gente começa a observar segundo item sendo fechados. É um time da Loud muito à frente em ouro e em recursos. O Root nesse momento tá com o segundo item já, né? Bem na frente do Marvin, que tá trabalhando ali nos stacks ainda. Vai ter uma dificuldade muito grande, a diferença de ouro como sobe. Vinha num jogo equilibrado, mas a Loud conseguiu, Colossus, impor esse ritmo. Sim. Naquele esquema de quase pro que o Fluxo marca. Quase que a jogada dá certo. É um acontecimento recorrente no League of Legends isso. Quando fica no quase, cara, é muito cruel. É muito cruel. E agora a vantagem da Loud é gigantesca. Vamos ficar ligado como que eles armam, porque o próximo objetivo é um Atacan que nasce daqui a 30 segundos. O Atacan é uma possibilidade para o Fluxo tentar virar esse jogo, né? Vamos ver o que eles conseguem fazer. Normalmente eles é que tomam a virada no Atacan. Eu ia falar exatamente isso. O problema é que eles têm que fazer a jogada para fazer virada num ponto que é o ponto fraco deles. Então é uma parada... mas aí os caras são especialistas, né? perigosa. Legal. Legal. Mas, e no momento, Colossus, em que a diferença de ouro é bem grande. Sim. Né? Então, o Cork ainda não tá naquele ponto, né? Sequer terminou de destacar a Lágrima da Deusa, enquanto do outro lado já são 2 itens fechados. O Ryze já tá de arcanjo, né? Tá faltando só 2 stacks pro Bastão das Eras. Então, assim, o time da Loud tá muito melhor, principalmente em relação aos carries. E o robô, será que vai conseguir fugir dessa? O Cush não quer parar. É um contra um só. Porque Do aqui outro embaixo lado tá é rolando Atacan. Atacan. Do outro lado são 4 jogadores da Loud fazendo esse atacão. O Marvin tá um pouco longe. O Prodelta e Yamp tentam buscar o engage. Encontraram o Fu, mas o Joe vai sendo derretido, tá preso no cataclisma. Ele segura, ele aguenta até finalmente é eliminado. Garantiu o abate o Fu. Enquanto isso, o Marvin vai mandando as balas. O Root conseguiu travar a galera nas penas. E a Loud perde essa briga. Perdeu essa briga por causa da pressão do Kurt lá na parte de cima, que a vantagem numérica falou muito aqui na parte de baixo. Boa troca do Kurt pra rechaçar o robô, jogar ele de volta pra base. E mais que isso, gastou o teleporte do robô defensivamente, né? Exatamente, enquanto ele ainda conseguiu participar da luta, a Loud continua nessa área do Atacan, eles reiniciam o objetivo. Nossa, vai muito rápido. E o Tá time muito do rápido. Fluxo teve que voltar à base, não vai dar tempo de contestar. Tá fazendo muito rápido a Loud, o Atacan já tá garantido, o Fluxo vem correndo, mas não dá tempo, a Loud sai com o objetivo, mais um pra eles. De olho no resto da movimentação. O Fluxo vem chegando, veio babando, descendo pra tentar esse engage, não conseguiu encontrar ninguém e a Loud vai só fazendo seu reset. Eu fiquei com a Meu impressão... Deus, robô, Calma aí. ele ficou. Ficou. Robô ele ficou. tem flash ainda. Vamos ficar ligados, tem 3 jogadores 4 aqui, maluco, velho. 4 com o Prodelta, o robô ficou sozinho, mas a galera da Loud tá vindo, a cavalaria tá chegando, o robô vai escapando, Gwen está imune, ganha o espaço, a torre vai sendo então alvejada, olha esse engage do Fu! Garantiu o abate pra cima do robô
e o Joe quase detonado. Griffin ficou preso no cataclismo, mas ele voltou naquela mordida, quase detonou o Yamp. De longe tá o Marvin, ele fechou o segundo item, então tá machucando esse Cork. A galera da Loud vai brigando e vai escapando enquanto o Fluxo ameaça e ameaça muito. O Kurt tomou uma mordida ali que foi tipo 30, 40% da vida dele, irmão. É mordida de vampiro, não é de troll não, bicho. Mas o Fluxo sai com essa vantagem, pega o abate e faz uma briga muito melhor, talvez a melhor briga do Fluxo até aqui. E é preciso dizer que os caras estavam 5k e meio de ouro atrás. Legal. E conseguiram 2 lutas bem favoráveis Boa. contra o time da Loud. A Loud perdeu algumas peças nessas 2 últimas fights e saiu com o restante ali com um pouquinho de vida. E o Fluxo saiu muito mais saudável dessas últimas lutas. Então vamos observar como é que o Fluxo vai executar essas próximas fights e ver se eles vão conseguir continuar tendo essas pequenas vantagens. Eu senti que a Loud não estava organizada ali naquele momento por completo. Olha, O Joe chegou com o teleporte dele e se botou numa situação esquisitaça e agora vem Dragão. Mais uma contestação, mais uma briga. Vamos ver o que vai acontecer. É ponto de alma aqui pro Fluxo. O Root foi encontrado, a vida dele detonada. O Yamp se afasta da chegada do robô e o Pro Delta, morte certa, já é eliminado. Fu também caiu no double kill do robô. A Loud garante essa luta. Kurt ainda ameaça, vem entre mundos, também eliminado. E aí? Aí, meu amigo, Marvin, ficou só você. É ele pra poder castigar a Loud, mas não tem jeito. Ace pra Loud, Dragão pra eles e a vantagem aumenta. Marvin quase que faz a história com flash pro meio de todo mundo e todo mundo sem vida. Só que tava todo mundo separado, então não teve milagre pro Marvin, não teve milagre pro Fluxo. 5 abates mais o Dragão pra equipe da Loud, que volta pra margem dos 6 mil de ouro, passa dela e volta a ter o jogo nas mãos. Se essa luta é um pouquinho depois, o Barão já estaria vivo e poderia já significar até mesmo o fim de jogo aí em favor da Verducha. Nossa. Quase, hein? Foi por quase, mas vamos ficar de olho no replay. Primeiramente, a fog do robô, muito bem executada. Ele estava no spot em que o nosso spec mostrou de uma forma excelente, em que o time do Fluxo não tinha essa informação. E aí ele passa no pit, já confunde, vai separando o time do Fluxo, garante 2 eliminações. O Kurt ainda tenta, né, se joga pra ver se consegue alguma coisa. E aí, Colossus, como você falou, ficou todo mundo com um pouquinho de vida, mas não tava todo mundo junto, né? É. A tônica desse jogo foi quase. É, e esse só foi mais um dos quase do Fluxo nessa partida, porque existia um mundo em que o Marvin conseguia limpar aquela galera que tava ali. Porém, o Griffin tava full life, então ele não ele com a vantagem pro Fluxo, ele não ia sair. É, ainda mais que ele tá de coraça do defunto, então Sim. move speed e também a mitigação por conta da armadura que ele tem, né? Então ele diminuiria o dano recebido por parte do Marvin. Vamos ficar de olho, porque são 7 mil de ouro. O time da Loud agora tem 2 dragões da montanha, então aquela defesa a mais desses stacks de dragões acaba sendo muito importante também. E o Fluxo tá naquela situação complicada, em que precisa fazer algo, mas tá muito atrás pra isso. Olha a sujeira, hein? Time do Fluxo tentando a sujeira, Redbert da cara. O Fu sobrou. Griffin falou que pode vir. Já era pro Fu, a galera da Loud consegue um abate essencial pra poder fazer o objetivo. Do outro lado é o robô contra o Kurt. Os dois usaram o ultimate. O Kurt ainda tem o flash, o robô não, mas só se estranharam, já vão saindo. São umas trocas perigosas entre Não é, a Aurora e Gwen, cara. De repente os dois estão full life, de repente os dois estão com menos da metade da vida e tem recurso e tem muito dano pra ambas as campeãs, mas a equipe da Loud tá jogando do outro lado do mapa, cara. Eles estão fazendo esse Baron. Cara, o Fluxo tá atacando o meio, eles não vão contestar o Barão vai ficar fácil pro time da Loud, já tá garantido. O Fluxo vem avançando pelo meio, levou aquela torre, pega um pouquinho de ouro ali pelo menos, sentiram que não iam poder contestar e preferem derrubar a torre. Tá pago demais, eu não tenho certeza se eles não tinham a informação, porque o controle de visão da Loud estava melhor. Eu sei que tinha uma sentinela do lado do pit ali, mas eu não sei se a equipe da Loud passou por fora da visão para começar, se foi uma decisão consciente do Fluxo. De qualquer maneira, no meio da execução eles tinham certeza, e aí eles preferiram levar a parte central do mapa.
O problema é que a diferença de ouro vai saindo completamente do controle, né? Na hora que o Fluxo deu uma recuperadinha, tinha chegado a menos de 4 mil. E agora já estão em 8, quase 9. O Yamp foi encontrado no meio da selva. Não tem mais lugar salvo pra galera do Fluxo, porque já era pro Yamp. O Marvin e o Fu escapam do jeito que dava, meu amigo. E o Prodelta também já vai dar as costas ali pra aquela torre que deve cair nos próximos momentos. É muito cruel você morrer pra um campeão de auto-ataque, né? Você tomou um controle de grupo, a única coisa que o cara fez foi clicar com o botão direito em você. Bonk, 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 bonk. Caiu o Yamp no chão, não tinha como ele escapar. Melhor boneco do jogo hoje em dia, esse Trundle aí, cara. O boneco é muito bizarro, é difícil muito de jogar contra ele. Fácil de executar, né? Um campeão que é muito forte, ofensivo e defensivamente, muito controle de grupo, leva estruturas muito rápido. E tá aí, já tem inibidor no chão, o time da Loud não quer parar porque a diferença de ouro nesse momento é absurda. É o Troll Vampiro, meu amigo, vai mordendo até a torre. Não tem como parar aí o time da Loud, que vai tentar levar o inibidor do meio agora. Fluxo decide brigar, bota o corpo por ali, tanca um pouquinho, limpa a onda de Minos, bota a galera da Loud pra correr, se protegem, perderam o inibidor do bot, mantiveram o do meio, viu? O estrago tá feito, né? O estrago tá feito pra equipe do Fluxo nesse momento. Já não tem mais um inibidor, o meio tá aberto, a rota da parte superior também já está completamente comprometida, só tem a T3 ali disponível para eles. Então, pro Fluxo aqui é tentar se segurar, esperar algum erro da Loud, mas meio que tá na mão da Loud o jogo, cabe a eles fechar a partida. A diferença de nível também é bem grande, são 2, 3 níveis até, dependendo da rota. O time da Loud muito à frente, ainda tem mais alguns segundos de bônus de Barão e eles podem acabar com o jogo nessa próxima luta. Tá ligado, porque o dragão nasce agora, hein? O Loud já tá no posicionamento melhor, é ponto de alma pra eles. Tá, uma paradinha ali que me deixou em choque, o nível do Griffin é 15, o do Fu é 13, acabou de pegar o 14. Tá 2 níveis atrás do Caçador. Olha os minions na base. Os Minions na base vão de um lado, do outro é a briga no Rio. Vai tancando todo mundo o Griffin. O Kurt tenta sair no Entre Mundos. Por enquanto ele vai ser salvo. O problema é que a Loud continua perseguindo. Yamp travou, roubou no Cataclismo. O Joe vem pra cima, vem garantindo o dano. Vem junto com a Loud como uma avalanche. 4 eliminações. Ace pra garantir essa movimentação. E a galera da Loud vem com tudo pra fechar o jogo. Carreto devidamente passado, Gruntar. A equipe da Loud vem pra abrir a série 1-0. Um jogo dominante e o GG! Vitória da Loud!